Hoje, dando continuidade às aulas de física, mais especificamente a frente 1, iremos trabalhar na nossa apostila 3, módulo 8, o assunto leis da termodinâmica. Iremos trazer para vocês a primeira lei da termodinâmica, trazer para vocês alguns conceitos iniciais, alguns conhecimentos preliminares que exigem de nós a necessidade de ter como pré-requisito essa abordagem. Iremos fazer de tal maneira que a gente possa falar de todos os detalhes necessários, como se nunca você tivesse visto esse assunto. Esse assunto, leis da termodinâmica, é trabalhado no segundo ano do ensino médio e agora, no terceiro, a gente está tendo a oportunidade de revê-lo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente queria abordar com relação às leis da termodinâmica, e eu vou ser mais pontual na terminologia, com relação à lei da termodinâmica. Deixa eu arrumar aqui e fazer uma retificação nessa digitação, que é o seguinte: quando a gente fala das leis da termodinâmica, a primeira, ela é muito importante, por quê? Porque ela nos mostra que existem modalidades de energia com muita relação, uma relação muito próxima com a unidade de calor. Então, quando eu estudo a primeira lei da termodinâmica, eu vou entender que o calor é uma forma de energia, como a gente já teve a oportunidade de aprender, mas que ele não está sozinho nesse contexto, ele tem algumas relações com outras modalidades de energia. E a primeira lei da termodinâmica vai nos permitir entender isso com alguns conceitos iniciais. Para que a gente possa trabalhar esses conceitos iniciais, eu vou primeiro abordar isso aqui, trabalho nas transformações. O que é trabalho para a física? Quando a gente estuda a grandeza trabalho, a gente aprende que trabalho é a aplicação de uma força que possibilita um deslocamento de um corpo qualquer. Trabalho, portanto, é uma grandeza que tem uma relação com o deslocamento. Quando eu aplico uma força num corpo e consigo deslocá-lo, eu realizei trabalho. Fazendo uma adequação, fazendo uma repaginada dentro do estudo dos gases, ao invés de ter deslocamento de corpos, eu vou ter variação de volume da amostra gasosa. Então, a grandeza trabalho está ligada a quê? Transformação de energia, porque a gente sabe que trabalho é variação de energia. Qualquer que seja a modalidade, trabalho é variação de energia. Então, o que é que acontece? Nas transformações gasosas, eu vou substituir essa força pela pressão que ocorre sobre os gases. E vou substituir esse deslocamento pela variação de volume. Então, quando eu falar em trabalho, eu vou falar em trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Em vez de trabalhar força de deslocamento, eu vou utilizar pressão e variação de volume. Aí você pode me perguntar, e o que é pressão? Pressão é a relação que a gente tem entre força e área. Pressão é a relação direta entre a força e a área. Eu pego a força aplicada sobre um corpo e divido pela área que eu apliquei essa força. Isso me dá a pressão média. Então, para se calcular trabalho, eu tenho que passar por aqui. O que é pressão média? Está aqui. É a força aplicada sobre um corpo dividido pela área. E como é que se dá o trabalho? Eu coloquei aqui para você lembrar. O trabalho era força vezes deslocamento. O que é que a gente fez? Substituímos a força pela pressão. Substituímos o deslocamento pela variação de volume. Eu posso encontrar também, amigos, o símbolo de trabalho. Ao invés de utilizar essa letra grega, eu posso utilizar também, e é comum a gente encontrar, a letra W. Eu, particularmente, não uso muito a letra W em função do estudo de eletricidade, para não ficar confundindo o W aqui com a unidade de potência, watts. Eu prefiro essa simbologia inicial aqui. Mas isso não significa dizer que você não vai encontrar, não, tá? Não significa dizer que você não vai encontrar, que você pode encontrar a letra W no lugar dela. Então, vamos recapitular. Primeira lei da termodinâmica nos dá uma grande informação. Qual? Primeira delas, que a energia calor não está sozinha no estudo da termodinâmica. Que a energia calor vai ter uma relação direta com outras modalidades de energia. Que a grandeza trabalho, que a gente conhece como força e deslocamento, terá uma adequação no estudo das transformações gasosas. Eu vou trabalhar a força como sendo a pressão direta sobre uma determinada amostra gasosa, lembrando que trabalho é variação de energia e que eu vou adequar a relação matemática força vezes deslocamento para quem? Trabalho vai se tornar pressão vezes variação de volume. Tudo bem?
Então vamos lá. Lembrando que pressão é força dividido por área. Energia interna. Vanks, o que seria energia interna? Bom, quando a gente fala em energia interna, a gente se refere à soma das energias. Quais são as energias que eu poderia citar aqui? Energia cinética em relação ao movimento e energia potencial em relação à altura. Então, quando eu me referir à energia interna de um sistema, já sabe, é a energia do gás, da amostra gasosa. Como é que eu calculo essa energia? Essa energia, ela tem uma relação direta com a equação de Clapeyron. Quando a gente trabalha lá na equação de Clapeyron, a gente faz pressão vezes volume igual ao número de mols vezes R vezes T. Estão lembrados? PV igual a NIT, onde o número de mols é igual à massa da amostra dividido pelo mol. Esse R é uma constante, que normalmente ele é 0,082, e a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Para eu calcular a energia interna, primeiro eu vou entender a simbologia. Eu vou representar a energia interna com a letra U. U, energia interna, vai ser representada pela letra U. E como é que eu vou calcular? Eu vou calcular essa energia interna do gás multiplicando 3 meios vezes nRT, onde esse N é a quantidade de mols que eu tenho. Esse R é uma constante e T é a temperatura em Kelvin. Para dar uma dica para você, temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius somado 273. Lá do estudo das escalas termométricas, traz isso para cá porque você vai usar muito. Você tem que transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Lei de Joule dos gases ideais. O que é que a gente tem aqui? Essa lei vai ajudar muito para a gente poder ter uma compreensão da aplicação da primeira lei da termodinâmica. A energia interna de uma dada quantidade de gás é uma função exclusiva de sua temperatura. A energia interna é uma função exclusiva de sua temperatura. Observe, número de mols e a constante estarão presentes, mas o que define mesmo a energia interna de um sistema é a sua temperatura. Daí, a gente vem agora no item 5, agora que nós iremos apresentar para você o princípio da conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Depois de apresentados esses conceitos iniciais, a gente vai chegar nela. Ó. O que diz a primeira lei da termodinâmica? O que é que a gente tem na primeira lei da termodinâmica? O que é que nós temos? Nós vamos ter a relação matemática ΔU igual a Q menos trabalho. ΔU é o que, Vanks? Variação de energia interna. Q, quantidade de calor. E o Tzinho lá, letrinha grega, trabalho. ΔU é a variação de energia interna igual a quantidade de calor menos o trabalho. Esta relação matemática, o que eu quero muito que você preste atenção, que com essa relação matemática nós vamos fazer uma série de conclusões. Com essa simples expressão matemática, com 3 termos, nós vamos fazer uma série de conclusões. Então vamos lá. Variação de energia interna, quantidade de calor trocado e trabalho. Olha o que a gente é capaz de fazer com a única relação matemática. Vem comigo. Ao aplicarmos a primeira lei de termodinâmica, nós devemos considerar o que é de suma importância. O quê? Os sinais. Olhando para os sinais, a gente vai entender muita coisa. Eu dividi aqui em grupos, em trios, ó. Calor, trabalho, variação de energia. Calor, trabalho. Aqui eu coloquei o trabalho com a letra W e a variação de energia, o ΔU. Vamos lá. Quais são as possibilidades de troca de calor? Vamos começar. Quantidade de calor positiva. O que seria isso, Vanks? Quantidade de calor positiva, amigos, é quando você recebe calor. A amostra gasosa recebeu calor. Quando tiver Q negativo, significa dizer que a amostra gasosa perdeu calor. Então, Q positivo, calor recebido. Q negativo, calor liberado ou calor cedido. E Q igual a zero? Q igual a zero, não tem troca de calor. Quando acontece uma situação onde o sistema não troca de calor, nós dizemos que esse sistema tem uma característica denominada adiabática. Transformações adiabáticas são aquelas transformações que não ocorrem troca de calor com o meio. Então, primeira etapa a fixar na memória. Quantidade de calor positiva, calor recebido. Quantidade de calor negativa, calor liberado. Quantidade de calor igual a zero, não houve troca de calor com o meio. Vamos para a segunda fase, segundo tripé aqui. O trabalho realizado, você vai ter um trabalho positivo, um trabalho negativo ou um trabalho nulo. Vamos lá. Trabalho positivo, o que é isso aqui?
Trabalho positivo, meus amigos, é quando o gás se expande. Trabalho positivo é a expansão do gás. Trabalho negativo significa que a amostra gasosa está sendo comprimida. Trabalho positivo, o volume aumentou. Trabalho negativo, o volume da amostra diminuiu. E o trabalho nulo? Lembra qual é a relação matemática para trabalho? Trabalho não é pressão vezes variação de volume. Se essa moça aqui não teve mudança de volume, quando você tiver uma variação de volume inexistente, não há realização de trabalho. Então, não houve nem expansão e nem houve contração. Com isso, nós já aprendemos 2 grupos importantíssimos da termodinâmica. Quais? Calor e trabalho. Por último, vamos para a variação de energia. A variação de energia, lembra da lei de Joule? Ela tem uma relação direta com quem? Com temperatura. Então, o que é que significa a variação de energia positiva? Houve um aquecimento. A temperatura foi elevada, então você ganhou energia. Variação de energia negativa. Houve um resfriamento, você perdeu energia. Delta U igual a 0, não houve variação de energia. Então, de novo, variação de energia positiva, você ganhou. Variação de energia negativa, você perdeu. Variação de energia 0, não houve nem perca e nem ganho de energia. Também coloquei aqui para a gente não esquecer os tipos de calor, já que a gente está falando aqui em calor, nessa modalidade de energia. Eu lembrei aqui contigo o calor sensível e o calor latente. Calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Calor latente, massa vezes o calor latente de fusão ou de ebulição. O que é calor sensível? É a quantidade de calor necessária para modificar a temperatura de uma substância, mas não modifica o seu estado físico. Calor latente é uma quantidade de calor suficiente para mudar o estado físico. Calor sensível muda temperatura. Calor latente modifica estado físico. Tá? Recapitulando, calor trocado, trabalho realizado e variação de energia, olhe para os sinais. Não esqueça desse detalhe, essa tabela é importantíssima. Processos ou transformações. Processos ou transformações termodinâmicas. Vamos pensar. Essas transformações nós já estudamos. O que é uma transformação isotérmica? Iso significa mesmo. Isotérmica, amigos, é que você vai ter a temperatura constante. Olha, eu disse para você que com a primeira lei da termodinâmica a gente consegue uma série de conclusões. Presta atenção. Se a temperatura é constante, e eu sei pela lei de Joule que quem tem relação com temperatura é a variação de energia interna, temperatura constante, essa criança bem aqui vai ser 0, ó. Se a temperatura não muda, não há variação de energia interna. Pega isso aqui, 0, e coloca na fórmula. Delta U, né, Q menos trabalho. Variação de energia interna é calor menos trabalho. Eu coloco o 0 no lugar da variação de energia interna e trago o trabalho para o primeiro membro. Olha a conclusão. Primeira conclusão. Nas transformações isotérmicas, por não haver variação de temperatura, não temos variação de energia interna. Quando eu jogo o 0 no lugar da variação de energia interna, o que é que eu concluo? Nas transformações isotérmicas, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Não é decorar, é jogar na fórmula. A variação de energia interna sendo 0, a quantidade de calor, quando você joga na equação, vai ficar igual à quantidade de trabalho. Vamos para a segunda transformação. Isocórica. Isocórica também pode ser a mesma de isovolumétrica ou isométrica, porque essa transformação tem 3 nomes. Isocórica, isovolumétrica, isométrica. Bom, o nome já diz tudo. Na isovolumétrica, o volume é constante. Você lembra qual é a definição de trabalho? Trabalho não é pressão vezes variação de volume? Se trabalho é pressão vezes variação de volume e esse moço aqui é 0, o que é que vai acontecer com o trabalho? O trabalho vai ser 0. Está vendo como você vai encaixando as coisas? Ó, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Como não houve variação de volume, trabalho vai ser pressão vezes 0. Conclusão, o meu trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, pega isso aqui e joga na fórmula da primeira lei da termodinâmica, para você ver o que é que vai encontrar. Delta U igual a Q menos trabalho. Delta U igual a trabalho a Q menos 0. Conclusão, nas transformações isovolumétricas, a variação de energia corresponde à quantidade de calor trocado. Vanx, é impressionante como a gente consegue fazer as coisas sem precisar decorar, se a gente for analisando com calma. É isso que eu estou pedindo, é isso que eu quero que você
treine, que você desenvolva, que você não fique na parte do decoreba, que decorar a gente esquece. Vamos lá para a terceira transformação, isobárica. Isobárica, a pressão é constante. Amigos, quando a pressão é constante, é onde eu vou usar a definição de trabalho. Ó. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Esse moço aqui é constante. Então, o que é que eu vou fazer na transformação isobárica? Eu vou colocar esta forma do trabalho lá na primeira lei. Olha aqui, qual é a primeira lei? Variação de energia interna é igual a quantidade de calor trocado menos o trabalho. Eu sei que trabalho é o quê? Pressão vezes variação de volume. Você joga ele bem aqui, ó. Então, o que é que vai sobrar? O que é que você vai concluir? Que a variação de energia interna nas transformações isobáricas vai ser quantidade de calor trocado menos pressão vezes variação de volume. Estas são as 3 modalidades ou processos de transformações termodinâmicas. Com as suas respectivas características, por gentileza, não esqueça, todas as conclusões só podem ser originadas a partir da primeira lei. Sem essa primeira lei, você não consegue entender nada. Variação de energia interna é a quantidade de calor trocado menos o trabalho. Transformações especiais. Nós temos 2 transformações especiais, a adiabática e a cíclica. Adiabática e cíclica. Muito fácil. O que é a transformação adiabática? Eu acabei de comentar contigo. Transformação adiabática não ocorre troca de calor. Olha aqui. Transformação adiabática não ocorre troca de calor entre o gás e o meio. E o que é uma transformação cíclica? Vanks, o que é que seria uma transformação cíclica? Vamos pensar. Vamos imaginar que você pega uma bicicleta no final de semana e resolve fazer um passeio. Então você sai de sua casa, vai até a CETREM, volta, vai até o frigorífico e do frigorífico vai até a sua casa, de volta. Então você teve várias etapas, você passou por vários processos, mas quando chegou no final, você estava no mesmo lugar inicial, no mesmo ponto de partida. Essa analogia simples é para você entender o que é a transformação cíclica. Transformação cíclica, meus amigos, é aquela transformação que você passa por vários processos, por várias etapas, mas quando você chega no final, continua tendo, lá no final, a mesma pressão inicial, o mesmo volume inicial, a mesma temperatura inicial. Traduzindo, começa e termina com as mesmas características de pressão, volume e temperatura. Para isso acontecer, como você vai e volta com a mesma condição, qual é a variação de energia interna desse processo? Nenhuma. A variação de energia interna é 0. Eu não vou me atentar a explicações mais detalhadas da transformação cíclica, porque isso vai acontecer quando a gente for estudar a segunda lei da termodinâmica. Mas eu posso colocar aqui no gráfico, aqui do lado, para você visualizar isso na prática. Olha aqui, ó. Partimos do A, olha aqui. Fomos para o estágio B. Do estágio B, passamos para o estágio C. Vimos para o estágio D e voltamos para o A. Você está percebendo? Nós começamos e terminamos uma transformação nas mesmas características de pressão, volume e temperatura. Essa transformação se chama transformação cíclica. Então, quais são as 2 transformações especiais? A diabática. Você tem uma transformação que você não troca calor com o meio. Então, é 0. Ó. Se você quiser fazer uma conclusão aqui, coloque o 0 aqui na fórmula. Quando você colocar o 0 na fórmula, o que é que vai acontecer? Variação de energia vai ser menos o trabalho, tá vendo? Tudo em cima da primeira lei da termodinâmica. É impressionante como essa lei permite-nos chegar a uma série de conclusões. Coloquei 0 aqui, fiquei com quem? Variação de energia interna, 0 menos trabalho. Conclusão, a variação de energia interna vai ser o valor do trabalho com sinal de menos. Para que a gente possa deixar isso com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, eu coloquei aqui algumas situações para a gente praticar, e a primeira delas diz assim, ó, certo gás diatômico ideal recebe 30 joules de calor. Positivo ou negativo esse sinal? Recebe, positivo. De uma fonte externa, durante uma transformação isocórica. Vá anotando as informações. O que é que significa uma transformação isocórica? Esse nome feio aqui, isocórica, é a mesma coisa de transformação isovolumétrica. Ó. Quanto é a variação de volume? É 0. O seu volume é constante. Aí eu vou querer que você puxe pela memória que eu te ensinei alguns minutos atrás. Eu falei para você que quando a variação de volume é constante, lembre-se, trabalho é igual a quem?
Pressão vezes variação de volume. Esse moço aqui não vai ser zero? Qual a conclusão sua? Trabalho vai ser pressão vezes zero. O meu trabalho vai ser zero. Olha que maravilha. Ó, pronto. Aí, esse é o primeiro passo. O segundo passo é adequar essas informações a quem? A primeira lei da termodinâmica. Ele está perguntando ali, ó. Considerando que o gás não cede qualquer quantidade de energia em forma de calor para a sua vizinhança, a variação da energia interna do gás vai ser de quanto? Ó, primeira lei. A primeira lei da termodinâmica diz o quê? A variação de energia é a quantidade de calor tocado menos o trabalho. A minha variação de energia vai ser quanto? Quanto é a quantidade de calor? 30. Quanto é o trabalho? 0. Quanto foi a variação de energia interna aqui? 30 joules. Resposta, letra C. Então, procure sempre que você receber essas informações, verificar quais são as características desta transformação. É muito comum que isso aqui seja sacada, quando ela é isovolumétrica, quando ela é isobárica, quando ela é isotérmica. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Podemos dizer que se um sistema termodinâmico libera para a vizinhança, num certo processo, uma quantidade de calor de 21 joules, olha aqui, libera, ó aqui a palavra liberação, se está liberando calor, quantidade de calor é o quê? Negativa, olha o detalhe, se você não lembrar disso, você erra o exercício. Uma quantidade de calor absoluto, 21 joules, então Q é igual a 21 joules. Está errado isso aqui, você tem que colocar o sinal de menos. E realiza um trabalho, então o trabalho não tem problema. O trabalho aqui vai ser quanto? 9 joules. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, qual a variação de energia interna do sistema? Para eu calcular a variação de energia interna do sistema, eu só preciso de duas informações, a quantidade de calor trocado e o trabalho realizado. A variação de energia interna vai ser menos 21 menos 9. A variação de energia interna vai ser o quê? Menos 30 joules. Você teve uma redução da energia interna. Antes, por que você sabe que é negativo? A quantidade de calor não foi liberada? Se o calor, em vez de você receber, você liberou, a quantidade de energia sua diminui. Resposta da questão número 2 seria quem? Menos B. Menos 30, lá na letra B. Menos B é ótimo. Vamos colocar mais um exemplo. Questão de número 3. O que é que ele diz aí para você? De acordo com a primeira lei da termodinâmica, se durante um processo isotérmico, olha aí, ó, sacada, olha as sacadas, presta atenção. Isotérmico, o que é isso? Temperatura constante. Quem é na primeira lei da termodinâmica que depende diretamente da temperatura? Lembra lá da lei de Joule? Quem é que depende diretamente disso? Quem depende diretamente disso aqui é a variação de energia interna. Quando a temperatura é constante, a variação de energia interna é 0. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, se durante um processo isotérmico sofrido por um gás ideal de massa fixa, o gás libera calor. Se esse gás libera calor, o que é que a gente vai ter que lembrar? Um gás que libera calor, tudo isso aqui é importante por causa do sinal. Se você errar o sinal, erra o exercício. Sua quantidade de calor é negativa. Ele disse que a quantidade de calor, o seu módulo é 200 joules. Mas como ele é liberação, eu vou ficar com quanto? Com menos 200. Então, a variação de energia interna e o trabalho vale quanto? Ele pergunta quanto é a variação de energia interna e pergunta para nós quanto é o trabalho. Bom, no texto, no que eu li o texto, eu já matei a variação de energia interna aqui, ó. 0. Tá? Eu já matei aqui. E o trabalho eu vou calcular como? Pela primeira lei de termodinâmica. Você vai pegar a primeira lei de termodinâmica, ΔU, igual a Q menos trabalho. Vou fazer, quanto é a variação de energia interna? 0. Quanto que é a quantidade de calor? Menos 200, menos trabalho. Vancos, o que você vai fazer aqui? O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o trabalho para cá, ele vem com sinal positivo. Trabalho vai ser igual a menos 200 joules. Então, as minhas respostas seriam quais? 0 e menos 200 joules. Eu iria marcar o quê? Eu iria marcar a letra A. Questão de número 4. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, se durante um processo adiabático, o que é um processo adiabático? Processo adiabático é que você não tem troca de calor com o meio. Processo adiabático não há trocas de calor.
Meu amigo, se não há trocas de calor, o que é que você conclui daqui? Por favor, vá pensando comigo. Se não há trocas de calor, olha lá na primeira lei da termodinâmica. Você tem que olhar para essas três aqui. Ele tem que mexer com um deles três. Ou ele mexe com a variação de energia interna, ou ele mexe com calor trocado, ou ele mexe com o trabalho. Isso aqui significa que a minha quantidade de calor é zero. Tá vendo? Sofrido por um sistema termodinâmico de massa fixa, a energia interna do sistema aumenta de 50 joules. Bom, se a energia interna aumenta de 50, então ela é positiva. ΔU igual a mais 50. Aí ele pergunta qual o calor recebido e qual é o trabalho realizado. Bom, como é que vai ficar a nossa resposta? Com relação ao calor, quando a gente fez a leitura e analisou a transformação adiabática, a gente já respondeu. Quantidade de calor, zero. E o trabalho? Para eu achar o trabalho, eu vou usar a primeira lei, que é o quê? ΔU igual a quantidade de calor menos trabalho. Minha variação de energia interna, como houve um aumento, ela é positiva, fica 50. Quantidade de calor é zero, menos trabalho. 50 igual a menos trabalho, eu não vou poder deixar dessa forma, eu vou multiplicar por menos 1. Então vai ficar como? Meu trabalho vale menos 50 joules. Então eu ficaria com quais respostas? Quantidade de calor zero e o trabalho menos 50. Eu marcaria a letra C neste exercício. Eu vou agora pedir para que você, depois de feita essa explanação inicial, de apresentar a parte teórica com os principais conceitos e a apresentação da primeira lei da termodinâmica, que você pegasse sua apostila, nas páginas de número 10 e 11, você tem uma bateria de exercícios que nós iremos efetuar a resolução na próxima aula. Mas eu gostaria muito que você tentasse fazer antes de mim. E aqui estou à disposição para você tirar suas dúvidas.